Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é o pecado original? Somos todos culpados pelo pecado de Adão? A doutrina do pecado. O que é o pelagianismo? O que é o semi-pelagianismo? Qual a diferença entre ambos? Tudo isso você vai ver no nosso vídeo que está começando agora. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal, o Ensine Palestra, onde você está para a nossa alegria, é o conhecimento sistemático da Palavra de Deus, o ensino das Sagradas Escrituras. E nós aqui no canal Ensine Palestra trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No nosso primeiro trimestre deste ano, o ano de 2025, nós estamos trabalhando com apologética, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares e está nos ajudando a elucidar aquelas heresias do passado e conectá-las com heresias que estão presentes hoje. Nós estamos tratando sobre várias doutrinas bíblicas. Vamos juntos? Vamos então conhecer mais um pouco. Vamos então conhecer mais uma doutrina bíblica. A martiologia é o tema de hoje. Lição número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. O nosso textuário está lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nesta epístola, Paulo fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 1, depois versículos 6 e 7, e também na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 14. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Hoje iremos estudar sobre o pecado e suas consequências. A disciplina que cuida dessa matéria chama-se amartiologia, o estudo sobre o pecado ou a doutrina bíblica do pecado. Antes de mais nada, nós precisamos conceituar o termo. Amartiologia, do grego amartios ou amartia. Esse termo tem uma conotação de erro moral. Essa palavra ocorre cerca de 300 vezes com o sentido de errar o alvo propositadamente. E nós temos logia, que é estudo. Então, a martiologia é o estudo sobre o pecado. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, a martiologia, ou pecado, é a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Ainda, segundo o pastor Claudionor,
Pecado significa errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem, viver para a glória de Deus. A definição teológica. Então, pecado é errar o alvo, cometer delito, fazer coisa reprovável. Já está chegando aí o nosso primeiro tópico, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Está dividido em 4 subtópicos. O primeiro, o autor do pecado. O segundo, foram abertos os olhos de ambos. Terceiro, a consequência da queda no Éden. Quarto, extensão do pecado. Quem é o autor do pecado? Essa pergunta reverbera. Essa pergunta até hoje é feita. E alguns teólogos liberais afirmam que o autor do pecado é o próprio Deus. Sim, Deus é o autor do pecado, porque ele criou Satanás. Porém, Deus não criou Satanás. Satanás, o adversário de Deus hoje, o diabo, o inimigo de Deus hoje, são nomes de uma mesma entidade, de um mesmo ser que luta contra o ser humano e luta contra os propósitos de Deus. Mas o nome inicial desse ser era Lúcifer, anjo de luz. Lúcifer, ele estava ali no céu juntamente com Deus. Porém, entrou no seu coração a cobiça, entrou no seu coração o orgulho, entrou no seu coração o desejo de ser mais do que ele realmente era. Queria ser igual a Deus. E Deus, então, expulsa Lúcifer do céu, mas ele não sai sozinho dali. Ele consegue rebelar 1/3 dos anjos. E nós não sabemos quantos anjos são, porque 1/3 dos anjos, nós sabemos, são milhares e milhares e milhares de anjos. Nós não temos a contagem exata, mas sabemos que 1/3 dos anjos é muito anjo. São muitos que aderiram à ideia de Lúcifer. E Deus deu ali o livre-arbítrio. Eu gosto de dizer que ali no céu foi inaugurado o livre-arbítrio. Deus permitiu que os anjos escolhessem estar ao lado daquele anjo rebelde, Lúcifer, ou ficarem com ele, porque eles teriam que sair, caso ficassem ao lado de Lúcifer. 1/3 desses anjos optou por seguir agora o seu novo líder. E agora Lúcifer é expulso do céu e perde o seu nome original. Agora ele se chama Satanás, agora ele se chama Diabo. Então Deus não criou o pecado. Quem criou o pecado, quem é o pai do pecado, quem é o autor do pecado, é hoje conhecido como Satanás. Ali no céu, ele conseguiu essa façanha. E aí muitos perguntam, por que Deus, ao invés de expulsar Lúcifer, ao invés de expulsar 1/3 dos anjos, por que não eliminou o problema pela raiz? Por que não acabou com eles imediatamente? Porque imagine, os outros anjos que resolveram ficar ao lado de Deus. Os outros anjos que resolveram ficar com Deus. Os outros anjos que resolveram continuar adorando a Deus. O que eles diriam? Nós temos que ficar aqui porque esse Deus aí, ele vai acabar daqui a pouquinho nos eliminando também assim que nós fizermos alguma coisa errada. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Nunca mais houve erro no céu e não houve mais pecado no céu. Essa foi a primeira e a última vez que isso aconteceu. Mas os anjos, eles teriam ficado ali por temor, por medo, por pavor. Mas Deus, dando a oportunidade daqueles anjos decidirem o seu destino, ele mostra para todos os demais que ele, Deus, quer que aqueles que resolvessem ficar ali ficassem por livre e espontânea vontade. E aqueles que decidissem sair também por livre e espontânea vontade deveriam sair. Deus quer que as pessoas sirvam a Ele. Nós trazendo isso hoje, agora para o nosso meio, trazendo isso hoje para o nosso convívio, trazendo isso hoje para a nossa realidade. Deus quer que nós o sirvamos de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Não quer que nós façamos algo que nós não queiramos, não quer que nós façamos algo que com o qual nós não teremos prazer, algo que nos dê prazer.
É aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus não quer que o ser humano o sirva por medo. Deus não quer que o ser humano o sirva por rancor. Deus não quer que o ser humano o sirva a não ser por amor, a não ser por vontade própria, usando o seu livre-arbítrio para ficar ao lado de Deus, trazendo isso para nós, seres humanos. Deus não quer nem que os anjos sirvam Ele por obrigação e também não quer que nós o sirvamos por obrigação. Nós somos livres, absolutamente livres para servir a Deus. Nós somos livres para estar ao lado de Deus, porque assim nós escolhemos estar ao lado de Deus. O texto aqui alude sobre a serpente, que era o animal astuto, o animal perspicaz. E aqui nós precisamos entender que a serpente que estava ali junto a Eva não era esse animal repugnante que nós olhamos hoje, esse réptil que nós olhamos hoje e causa pavor, causa medo, somente ao olhar, somente ao se deparar com uma serpente. Não, a serpente, segundo conta a tradição, era o animal mais lindo do paraíso. A tradição conta que a serpente tinha um voo esplendoroso e tinha asas esplendorosas, asas transparentes esplendorosas. Isso é o que fala a tradição. Então Eva, se olhasse para um animal repugnante, logicamente que não daria atenção, mas quando ela olha para o animal mais lindo do paraíso, mais inteligente do paraíso, ela presta atenção. E diga-se passagem que a serpente também foi uma vítima, porque o inimigo, Satanás, ele entra na serpente, ele usa a serpente para enganar Eva. Então a serpente também, ela foi usada nesse processo e também foi castigada nesse processo. Tanto é que, a partir de então, ela começa a rastejar, ela começa a andar sobre o próprio ventre. Eva, então, toma o fruto e Adão também come daquele fruto. E aí fala-se do pecado de Adão. E aí muitos dizem, mas não foi Eva que pecou? Não foi Eva que levou o fruto para Adão? Não foi Eva que atendeu à voz da serpente? Não foi Eva que tomou o fruto e levou para o seu marido? Mas Adão era o responsável. Deus havia deixado ele responsável por Eva, responsável pelo paraíso, responsável pelo Éden. Então a responsabilidade da culpa cai sobre Adão. Se uma equipe, trazendo para os dias de hoje, trazendo para o mundo corporativo, uma equipe erra, alguém da equipe comete alguma falha em uma empresa, quem vai ser responsabilizado será o chefe da equipe, será o líder da equipe. Ele vai responder, ele responde pela equipe e ele vai ser o culpado caso alguma coisa dê errado. Adão era o responsável pelo jardim, o responsável. A tentação. Muitos acreditam que a tentação ali foi o ato sexual, mas isso nos confirma, porque a intimidade já havia sido dada ao casal com um presente de Deus. Deus já havia incumbido o homem a se multiplicar, e isso somente poderia acontecer pela intimidade de ambos, Adão e Eva. O casal estava sozinho no jardim. Eles somente poderiam se relacionar um com o outro. A intimidade era entre os dois. Então, não foi esse o chamado fruto do pecado. Muitos colocam a maçã como fruto do pecado, não se sabe. É algo que foi romantizado. Mas o certo é que ali nós tínhamos duas árvores no jardim. Nós tínhamos a árvore da vida e, claro, existiam inúmeras árvores ali no jardim. E todas estavam à disposição do homem, exceto duas, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida foi colocada no centro do jardim para servir de pacto entre Deus e o homem, avisando da vida eterna que o homem teria caso fosse fiel ao seu Criador. E também a árvore da ciência do bem e do mal. Quem comesse dessa árvore teria o pleno conhecimento de todas as coisas. Adão e Eva andavam nus ali pelo paraíso, mas não se importavam com isso.
Eles não tinham maldade, ainda não conheciam o mal. Eles apenas tinham o conhecimento do bem. Somente depois que experimentaram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles tiveram pleno conhecimento do bem e do mal. O fruto proibido estava na árvore, ali na árvore da ciência do bem e do mal. E a palavra hebraica yada sugere muitas coisas, porém o conceito básico é a capacidade de fazer distinções e a capacidade de aprender. Adão e Eva conheciam somente o bem e permaneciam inocentes até então, blindados contra o pecado, blindados contra o mal, blindados contra a malícia. Ao comerem do fruto, essa blindagem desaparece e dá lugar ao pleno conhecimento do bem e agora também do mal. Com a queda, passaram a conhecer também as coisas ruins. E mais, passaram também a querer experimentá-las. A doutrina da queda. Segundo o pastor Cláudio Nunes de Andrade, a queda é a doutrina segundo a qual os seres morais criados por Deus, parte dos anjos e os homens, todos criados em Adão, que fizeram uso indevido do livre-arbítrio com que o Senhor os dotou, vieram a desobedecê-lo consciente e premeditadamente. A narrativa da queda, precisamos frisar este ponto, tanto dos anjos que seguiram o querubim ungido, quanto da raça humana em Adão, não é uma parábola, nem um arremelo mitológico. Portanto, consideremos como história real e fato verídico. A queda do ser humano. Quais foram as etapas? Quais são as etapas do relacionamento do homem com Deus? Primeira etapa, proximidade, comunhão. O primeiro homem e a primeira mulher gozavam de uma comunhão plena com Deus. Eles tinham domínio sobre a criação. A segunda etapa, o pecado, o distanciamento, a herança maldita. E essa herança maldita chama-se pecado original. Voltando aqui ao livre-arbítrio, a teoria do livre-arbítrio ela é defendida pela Assembleia de Deus. Esse ponto é fundamental na diferenciação da teologia arminiana e a teologia calvinista. Não vamos aqui entrar nos pontos arminianos e calvinistas. O livre-arbítrio consiste na capacidade do homem em fazer suas próprias escolhas. É importante lembrar que nossas escolhas no presente definirão o nosso futuro. Lúcifer, quando escolheu desobedecer a Deus e querer ser maior, querer ser igual a Deus, ele fez a sua escolha e elas definirão o seu futuro. Já está definido, na verdade, já está traçado o seu futuro. E o homem, quando come do fruto proibido, também define o seu futuro. O livre-arbítrio é o poder de escolha, é a decisão. Segundo o pastor Cláudio Honor, é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. E Deus propõe ao homem o livre-arbítrio, está lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Deus dá ao homem o poder de escolha. Chegando aí ao nosso segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado. Primeiro ponto, o pelagianismo. Segundo, a morte de Jesus em favor dos pecadores. O pelagianismo constitui a principal e mais antiga heresia que nega a doutrina do pecado original. A doutrina do pelagianismo iniciou no seio da igreja lá pelo IV século. E ela é baseada nas ideias de um homem chamado Pelágio, que viveu entre 360 e 420 depois de Cristo. Pelágio de Bretanha foi um teólogo britânico, um monge erudito. E segundo a história, ele também foi um monge ascético. Ascético é um adjetivo que significa austero, severo, rígido, sisudo ou que se dedica à busca da perfeição espiritual, que se abstém de prazeres e confortos materiais,
que se dedica ao aperfeiçoamento espiritual, que não se deixa corromper, que é místico, que se entrega a práticas espirituais. Tudo isso é o ascetismo. Então, Pelágio era um homem ascético, estava buscando uma comunhão, estava buscando uma espiritualidade. Ele transferiu-se para Roma em 409 e foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Mas quais são as crenças pelagianistas ou pelagianas? Essa doutrina pelagiana é naturalista e racionalista. Não acredita no pecado original. Segundo essa doutrina, o pecado de Adão não foi transferido à humanidade. Nós entendemos que quando Adão pecou, ele macula toda a raça humana e toda a raça humana já nasce com o pecado original. Pois bem, Pelágio discorda dessa tese, discorda dessa doutrina. Segundo ele, o pecado de Adão é de sua inteira responsabilidade e a humanidade não recebeu qualquer tipo de punição por esse erro de Adão, o pai da humanidade. E mais, a morte física que nós acreditamos que acontece a partir do pecado de Adão, segundo Pelágio, a morte física não é o resultado do pecado adâmico. Adão foi apenas um mau exemplo para a humanidade. Ele diz que mais cedo ou mais tarde a morte seria implantada. Segundo Pelágio, não existe a graça de Deus, pelo simples fato de não haver qualquer necessidade de regeneração. O homem precisa se regenerar porque não levou sobre si o pecado original. Uma vez que o homem não recebeu esse pecado ao nascer, qualquer carga pecaminosa, então, é nula. Não existe uma carga pecaminosa ao nascer. O homem não nasce com o pecado original. E ainda, essa doutrina acredita que cada alma é criada por Deus no nascimento de cada pessoa. Logo, ao vir ao mundo, o homem não traz consigo nenhuma bagagem pecaminosa. A salvação do homem, segundo essa doutrina, se deve ao seu próprio esforço natural. O livre-arbítrio é completo e absoluto, segundo a doutrina pelagiana. E segundo ela, o homem tem total escolha e poderá até mesmo rejeitar a Deus. Pelágio, ele escreveu obras falando sobre pecado, falando sobre livre-arbítrio e falando sobre graça. Mas ele não foi o principal, ele não foi, na verdade, aquele que seria o divulgador dessas doutrinas. Quem divulgou a doutrina de Pelágio foi um homem chamado Celestio. Ele era um jurista romano e a sua origem era britânica. Ele foi o principal defensor e divulgador das crenças pelagianas. E quem foi o principal opositor de Pelágio? Agostinho de Hipona. A princípio, os ensinos pelagianos não foram considerados uma heresia, pois a imensa maioria colocava esses ensinos no campo ético e não teológico. Por isso, ele ganhou uma guarida popular. Agostinho de Hipona foi o primeiro a detectar o fator herético dos ensinos pelagianos, porque ele chega à conclusão que os mesmos apontavam para uma perigosa doutrina da autorredenção. O homem, o único responsável pela sua salvação. E a reprovação das doutrinas pelagianas acontece no Concílio de Éfeso. E Pelágio e Celestio são excomungados. Pelágio escreveu um livro chamado De Libero Arbitrio, sobre o livre-arbítrio, em 416, o que resultou na sua condenação. Condenou a Igreja os seus ensinos nesse livro. Em 417, o Papa Inocêncio I endossou as condenações e excomungou tanto Pelágio quanto Celestio. Mas essa condenação ela é revertida pelo Papa São Zósimo, que foi quem sucedeu o Inocêncio. E essa
Essa reversão se dá através da leitura do livro Libellus Fidei, Breve Declaração de Fé de Pelágio. Mas, após nova investigação no Concílio de Cartago, em 418, Zósimo confirma a condenação. E Pelágio realmente, e além de Celestio, é excomungado. Os dois são definitivamente excomungados. E nada sobre Pelágio se sabe a partir dessa data. Nós temos uma outra doutrina. Alguns entendem que essa doutrina ela é uma espécie de condução, ela é uma espécie sinônimo do pelagianismo. Não, ela é uma outra doutrina. Ela chama-se semi-pelagianismo. Essa doutrina, na verdade, é um meio termo entre os ensinos de Pelágio e de Agostinho de Hipona. Essa doutrina ela tenta conciliar essas correntes tão diferentes entre si. Buscavam consenso entre a posição extremista de Pelágio e o pensamento de Agostinho de Hipona. Quem difundiu essa doutrina foi João Cassiano. Ele viveu em 360 a 435 d.C. Foi um monge, foi educado ali em Israel, em Belém. Viveu muitos anos como monge no Egito e em 415 fundou residência em Marsella, sul da França. E ali ele fundou dois mosteiros. Então ele fixou residência em Marsella, no sul da França, onde fundou 2 mosteiros. Quais eram as crenças do semi-pelagianismo? A crença do pecado original e do livre-arbítrio não se excluem entre si. A vontade divina e a vontade humana cooperam entre si e são fatores coeficientes da regeneração. A regeneração, então, é a bênção sobre a vontade humana. A regeneração é a bênção divina sobre a vontade humana. A culpa não vem do pecado original, e sim por um ato individual cometido voluntariamente. Essa doutrina semi-pelagiana também ela foi rejeitada. Tanto os teólogos arminianos como wesleyanos rejeitaram essa doutrina, pois ela presume uma ideia soberana do mérito humano para a salvação. Então, qual é a diferença entre a doutrina pelagiana e a semi-pelagiana? No pelagianismo, a salvação ela é construída a partir da vontade humana assistida por Deus. Deus é um espectador. No semi-pelagianismo, a salvação é construída a partir de Deus. Deus, aqui, agora, ele é o ponto principal, mas existe aqui a cooperação humana. Então, ambas, elas são destituídas da verdade, porque ambas, elas colocam, de uma maneira ou outra, o mérito humano para a salvação. Logo, o mérito de Cristo fica inferiorizado. Logo, se o homem é responsável pela sua salvação em um maior ou menor termo, em uma maior ou menor intensidade, então, para que a graça de Deus? Para que a misericórdia de Deus? Para que a obra de Cristo? Então, por isso, a igreja rechaçou definitivamente essas duas doutrinas heréticas. O nosso terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas nos nossos dias. O perigo. A Assembleia de Deus e o pelagianismo. A Assembleia de Deus e o semi-pelagianismo. A Assembleia de Deus tem sido chamada pelos calvinistas de pelagiana e também por outros calvinistas de semi-pelagiana. Cabe dizer que a Assembleia de Deus da Missão, Daniel Berg e Gunnar Wingre, é uma instituição arminiana. E cabe também lembrar que Armínio refutou tanto o pelagianismo quanto o semi-pelagianismo. Para os arminianos, tanto uma como outra constitui-se heresia. São heresias. Não são endossadas pela Assembleia de Deus. E quais são as doutrinas pelagianas e semi-pelagianas hoje? É importante nós sabermos que
Hoje não se fala tanto em pelagianismo ou semi-pelagianismo, a não ser em ambientes acadêmicos. Mas hoje em dia nós temos, por exemplo, o Espiritismo, que segue praticamente o mesmo posicionamento de Pelágio e também dos semi-pelagianistas, porque afirma que pelo processo de reencarnação o indivíduo morre, reencarna, morre de novo, torna a reencarnar, e em cada reencarnação, em cada nova reencarnação, ele vai aperfeiçoando-se. Com boas obras, ele vai aperfeiçoando-se com seus méritos pessoais, até chegar ao ponto máximo da purificação, chamado Nirvana. Então, hoje, nós enxergamos na doutrina espírita um pouco, ou até muito, do pelagianismo e do semi-pelagianismo. Temos que ter muito cuidado com essas doutrinas, temos que ter muito cuidado com esses ensinos que hoje são propagados, com esses ensinos que hoje são dimensionados através das redes sociais. E nós, à luz da Bíblia, respeitosamente, mas também corajosamente, devemos refutar. Estudamos então sobre a doutrina do pecado, a armatologia, estudamos então sobre pelagianismo, semi-pelagianismo, descobrimos qual a diferença entre ambas doutrinas e nós encerramos assim a nossa participação aqui e gostaríamos de ter a sua colaboração através de um like, de ter a sua colaboração através da sua inscrição, caso você não seja inscrito, deixe também o seu comentário e diga o que você achou dessa aula de hoje. Estamos aqui para ver o seu comentário, estamos aqui para saber o que você está pensando e estamos aqui, sobretudo, para fazer cada vez mais um vídeo mais qualificado para você. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima semana, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.